fico pensando, será que vão me dar a oportunidade de eu ficar com ela? Da gente ficar juntas novamente. Eu tenho tanta coisa para conversar. O senhor sabe me dizer se eu vou poder ficar com ela? Eu não sei te dizer. O senhor pode interferir por mim? Eu acho que nesse momento que tu está falando com a gente aqui, já teve uma intervenção para isso. Eu aceito ajudar quem quer que seja a fazer qualquer coisa, se eu puder ficar com ela. Inclusive, se eu pudesse ficar aqui com ela, eu ia ficar muito feliz. Os laços que nos unem são uma manifestação de Deus. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui para visitar a minha mãe. Uhum. Fique à vontade, pode falar o que quiser. Eu não sei por onde começar. Eu cheguei aqui com mais 2 pessoas. Uhum. Nós já estamos aqui há alguns dias. A gente veio visitar. Ela está aqui, nesse lugar. Uhum. E nós chegamos, pedimos permissão, nos apresentamos, dissemos a que viemos e eles permitiram que a gente entrasse. Mas ainda não consegui chegar até ela. Tu pode me descrever onde vocês estavam antes? É uma colônia? Não. Eu já passei por um local de apoio, Uhum. mas não vivo mais nesse lugar. Nós recebemos uma comunicação dizendo que ela estava aqui. Então, eu com mais 2 pessoas, que eu não vou falar quem são, porque não me permitiram que eu falasse, nós viemos até este local. Quando nós chegamos, ficamos sentadas no corredor, esperando. Achei que já podia ver, meu coração ficou a 1000. Muito, muito, muito. Mas não, ainda não. Tenho que aguardar um pouco. Talvez porque ela não esteja pronta ainda, na verdade. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa comunicação, quem chegou até você? Quem trouxe a comunicação? Isso. Eu ouvi uma voz. Era como se o vento soprasse. E eu entendia dentro da minha mente. A princípio achei que fosse tudo uma ilusão. Mas quando chegamos e realmente ela está aqui. Ah, que maravilha. Parece um sonho. Sim, eu imagino a tua emoção, como é que vai ficar. E a dela também, penso. imagina a dela. Eu também penso muito nisso. Não, mas calma que vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Nós ainda estamos no andar de baixo, não nos permitiram subir Sim, ainda. sim. Ela está lá no andar de cima. Uhum. Eu ouço as vozes e toda a movimentação, eu penso, será que alguma voz dessa é ela? Conhecesse alguém aí já? De fazer amizade, não. Tá, não. Uhum. Tu pode me descrever, ou me dizer, se for possível,
esse ponto de apoio que vocês tiveram antes? Era uma casa bem espaçosa. Uhum. Era como se fosse uma clínica, Uhum. uma clínica de exames. Não é um hospital, é muito grande. Uhum. E esse lugar eu chamava de um ambulatório. Uhum. Ambulatório porque ele tem vários espaços, Várias repartições, né? ambientes, mas não é muito grande. Sim. E foi assim. Uhum. Porque ali, as pessoas que estão ali, elas não necessitam de grandes cuidados. O corpo não está doente, que precise de muitos aparelhos sofisticados, nem medicações a todo instante. Não precisa de um cuidado muito especial. Precisam apenas de estar ali e ser cuidados de vez em quando. Receber os cuidados básicos. Como se tivesse pronto para seguir. Sim. Estivesse de passagem, Sim. fazendo uma medicação breve e pronto para seguir de volta para casa. Hoje eu entendo que não existe a volta para a antiga casa. O meu nome é Vilma. Vilma, muito prazer, Vilma. O prazer é todo meu. Vilma. Então, nessa casa de passagem, esta pequena clínica, esse ambulatório, nos recebe num primeiro momento. É como se fizesse uma triagem, né? Não, senhora. É um cuidado que é necessário naquele momento para que a gente consiga acordar melhor. Porque eu lembro que quando cheguei ali, eu não consigo dizer exatamente, mas eu vou falar o que eu lembro. Eu sei que muita coisa ainda está camuflada na minha mente, mas eu vou falar aquilo que eu lembro. Sim. Eu estava com um problema de saúde. Mas não era um problema que me preocupasse ou que necessitasse de intervenção médica ou de grandes medicamentos. Eu não tinha muito problema, então. Então, quando aconteceu de chegar a hora de eu não vou falar. Sim. Quando eu acordei nessa clínica, que eu cheguei, eu não lembro de chegar até ali. Eu lembro de já estar ali. Sim. Eu não passei por um hospital. Foi tudo muito natural. Eu não estava no hospital quando tudo aconteceu. Tá. Eu estava em casa. Tá. Então, eu lembro de acordar ali, naquele local. Era um quarto. Ele estava com uma luz baixa, bem baixa mesmo. Conseguia ver o local e como que era, mas não tinha luz forte, nem de nenhuma janela, nem de nenhum outro lugar. Era uma luz que estava naquele ambiente, eu não sei de onde ela vinha. Entre as camas
tinha um biombo de mais ou menos 1,5 metros, de um tecido que não era branco. Eu posso dizer que era um tom de um creme muito clarinho. É como se fosse uma cortininha. E eu estava naquela cama. Não tinha aparelhos ligados. Eu não via. Mas eu ouvia um bip de alguma coisa. É como se fosse um aparelho que emitisse uma onda no local. E não cama por cama. Tá. Esse bip preenchia o local. E eu não sei de que tempo em tempo a luz que era ambiente, que era baixa, ela mudava o tom, a cor, levemente. Às vezes ela estava um tom âmbar, depois ela ia para um rosa clarinho, depois ela ia para um azul, um lilás, e assim ela ia passando. E quando ela mudava, ela fazia uma onda. Ela não mudava como um pisco. Sim. Ela fazia uma onda e entrava outra cor. Sim. Outra onda e entrava outra cor. Eu sentia ondas de luz. E o bip. Mas não era um barulho que incomodasse, que perturbasse, como uma sirene ou um aparelho que está ligado ao coração, que bate na sequência do órgão. Não. E ali eu fui recobrando a minha, eu vou dizer, sanidade mental? Não, não. Eu não estava com problema mental. Eu fui acordando, vamos dizer assim. Eu fui acordando. E eu fui entendendo que realmente não era um sonho, não era uma alucinação por causa de medicação. Era, sim, um local onde eu estava. E eu estava realmente vivenciando aquele lugar. Sim. Ai, eu me emocionei agora em falar desse momento. Eu vou te dizer, é muito generoso essa parte, porque essa emoção, ela chega em todos que vão se permitir ler essa passagem, esse teu relato. Então, as pessoas sentem. Mas eu não estou contando isso para o senhor no sentido de querer ser mais que os outros. Não estou falando isso. Eu só estou relatando, já que estamos aqui conversando, eu estou relatando. O senhor me perguntou como era o local, eu estou contando. Não. Outra coisa que me chamou muita atenção era que às vezes entravam pessoas nesse quarto, vamos dizer assim. Mas ele era um quarto muito interessante. Ele tinha um formato de uma... Como eu vou falar para o senhor, eu não sou uma pessoa muito estudada, eu não sei dizer as formas geométricas. Oval.
Não. Ele era no formato de uma grande mesa. Ele era comprido e estreito. As camas ficavam com a cabeceira próxima à parede. Aí tinha os biombos esses de madeiras cortinados que separavam uma cama de outra. Né? E na frente da cama tinha espaço para as pessoas circular, quem entrasse no quarto. Mas não era um espaço muito grande. Não dava para colocar outra cama. E eu me chamava a atenção quando... Ai, estou um pouco de falta de ar. Quando entravam algumas pessoas nesse ambiente. E tinha só uma porta? Tinha uma porta só para entrar. Ela era dividida em duas partes. E ela abria e fechava quando eles chegavam na frente da porta, a porta abria com o passar do corpo deles. E fechava sozinha novamente. Eu sei que porta. Eu não sei essa porta. Tipo, tem ela não tem uma mola, né? Ela não tem uma fechadura, uma chave, não. Não tem. E eles entravam e eles tinham umas roupas muito bonitas. Eu até pensei, parecem gregos. Olha. Eram calças não era justa no corpo, era um pouquinho solta. E por cima era uma túnica. Olha, legal. Que essa túnica era um pouco aberta do lado. E ia até o joelho. Tá. Ia até o joelho. Não tinha bolso, não tinha recorte. A manga era até o pulso. Era da mesma cor do cortinado, que separava as camas. E eles tinham no peito, eu não sei dizer se era um amuleto, se era um crucifixo, se era um apito. Era algo assim, em tons prateados. Alguns tinham uma plaquinha do lado direito dessa túnica na parte de cima, próximo ao peito. Deve ser o nome dele, não é? E essas plaquinhas mudavam de cor quando eles tinham que sair. Avisavam eles? Elas mudavam, eu via que elas eram luminosas. E sempre que um deles mudava a cor da placa, saía do ambiente. Olha, que bacana o seu relato. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eles faziam parte das pessoas que cuidavam lá. Sim. Que legal. Sim. Eles não conversavam com a gente. Não conversavam com vocês? Não. Eles tinham um semblante muito agradável, amigável e tranquilo. Mas não falavam com a gente. Olha, que interessante. Se algum estivesse chorando, eles se aproximavam, colocavam a mão na mão, segurando, ficavam observando. Algumas vezes passavam a mão na cabeça, mas não falavam. E tinha alguém que falava com vocês? Ninguém falava. Ninguém falava com vocês? Não. E vocês falavam entre vocês? Não. Mas eu sabia o que estava acontecendo do outro lado do biombo. Inclusive, eu pensei, por que este cortinado e esse biombo se eu estou vendo o que tem do outro lado? Se eu quisesse ver, eu via o que tinha do outro lado, de todos os outros biombos.
Se eu não tivesse a intenção de ver, eu não via. Eu via só o cortinado. Olha que interessante. Tipo, tinha uma coisa que refletia aquilo que tu queria ver. Ou se não quisesse ver... Assim como nós conseguimos comandar a mão para levantar ou descer, ou as pernas, ou abrir e fechar os olhos, eu conseguia comandar a minha visão, se eu quisesse ver do outro lado. E o que tu achou disso? É fenomenal, né? A princípio eu fiquei assustada, porque eu pensei que era muito invasão. Porque se a pessoa que estivesse do outro lado não quisesse que visse, Tá. Entendi. eu achei meio invasão de privacidade. Tu sabes que tem uma pessoa que relatou justamente que levou um tempo até se acostumar e ela deu um nome de novos poderes. E o que tu falou agora, eu acho que se enquadra nesse novos poderes, na verdade. É estranho. Então. É estranho. É estranho. Então, eu fiquei nesse ambiente, não foi por muitos dias. E eu não tinha também, eu não sei, talvez o senhor me ache um pouco perturbada falando essas coisas. Eu não tinha necessidade de ir ao banheiro. Eu não tinha necessidade de levantar daquela cama. Sim. Eu estava extremamente confortável, me sentia bem. Sim. Tu sentia fome, sério ou não? Não. Não. Eu me senti em algum momento sufocada, porque eu me senti muito fechada ali. Não sei, talvez porque eu era fumante, talvez eu estivesse sentindo falta do cigarro. E eu sempre tive o hábito de sair para a rua para fumar. Dentro da minha casa eu não fumava, porque quando eu fui para essa clínica, para esse posto, para esse local, eu morava com a minha mãe. E naquela época eu já era fumante e eu não fumava dentro de casa porque ela não podia sentir cheiro de cigarro. Ela já tinha problema pulmonar na época. Então eu não fumava, eu fumava na rua. Mas eu nunca pensei que eu fosse deixar minha mãe. E eu vou dizer para o senhor que para mim foi a parte mais difícil. Imagina. Porque eu cuidava dela e ela estava sozinha. Ela ficou. Tenho as minhas outras irmãs e irmãos, mas era eu que... Fazia tudo por ela, né? Eu era a irmã mais nova. E agora com a oportunidade de rever, eu estou muito feliz. Eu faço votos que vocês tenham uma abençoada
Encontro, abençoado encontro. Repleto de emoções. Eu fico pensando, será que vão me dar a oportunidade de eu ficar com ela? Da gente ficar juntas novamente. Eu tenho tanta coisa para conversar. O senhor sabe me dizer se eu vou poder ficar com ela? Eu não sei te dizer. O senhor pode interferir por mim? Eu acho que nesse momento que tu está falando com a gente aqui, eu acho que tu já teve uma intervenção para isso. Eu aceito ajudar quem quer que seja a fazer qualquer coisa, se eu puder ficar com ela. Inclusive, se eu pudesse ficar aqui com ela, eu ia ficar muito feliz. Eu acredito que ela vai demorar um pouquinho mais que eu para se recuperar. Para acordar. Porque ela já tem uma certa idade e ela tem muitos problemas de saúde. Pode me dizer o nome dela? Clair. Clair. O teu nome é Vilma com V ou com W? V. É Vilma porque o meu pai era Vilmar. Ah. A minha irmã Violeta, Wanda. Wanda. Wanda era o nome da minha avó. Wanda. Todas com V. Meu pai Vilmar. Vilma, Violeta, Wanda, Vilmar, Clair. Clair. Me permita, Deus, que eu não esqueça os nomes dos meus familiares. Anota para mim, Senhor, por favor. Anote. Anotei. Todos eles. Vitor, nosso irmão. E eu tenho um sobrinho que é Vinícius. Olha, seguiram. Eu não sei, Vinícius é com V? É. Vinícius. Seguiram a tradição. Legal. Ah, que bonito isso. Os laços que nos unem. São uma manifestação de Deus. E hoje eu entendo a importância. E por mais que eu tenha me dedicado à minha família, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, eu sempre penso que eu poderia ter feito mais. Abraçado mais ela, cheirado mais o cabelo. Ela gostava que eu penteasse o cabelo dela. Colocado brinco, ela gostava de usar brinco. Clair, Vilmar, Wanda, Violeta, Vinícius, Vitor. Tu pode me dizer se faz tempo que a tua mãe chegou nesse hospital lá? Não sei dizer. Mas eu acho que não, se ela ainda não pôde me receber. Só eu fiquei com uma dúvida. Porque será que foi um pensamento que ela enviou para mim, me chamando? Eu acho que pode ter sido. Porque não foi nenhum responsável por o hospital, porque não iam me chamar se eu não pudesse ver ainda.
Eu acho que talvez ela pode ter te chamado o pensamento, a força do amor que une vocês. Se eu soubesse usar O quê? esse outro sentido Mas tu já usou? antes. Antes. Existe uma sabedoria por trás dessas permissões, não é? Porque imagine o Senhor, se eu pudesse usar esse sentido antes, ia ser muito complicado. Eu ia saber de tudo. O que pensam sobre a minha pessoa. Isso talvez me fragilizasse, porque eu nunca fui uma pessoa muito preparada para julgamentos e nenhum tipo de pensamento negativo que fosse lançado. Eu era muito preocupada com estar fazendo alguma coisa para passar vergonha, ou para fazer vergonha para minha família, ou para me ridicularizar. Eu sempre tive muito cuidado com isso. E eu sei que as pessoas, querendo ou não, pensam, emitem pensamentos sobre os outros, um sobre o outro. E aí, se eu estivesse fazendo uso desse outro talento, como o senhor falou, eu ia saber. Eu acho que não seria bom. Então, há muita sabedoria por trás dessas permissões. É verdade. Isso não ia me fazer bem. Não naquele momento. Será que ela sabe que eu já estou aqui? Eu acho que talvez saiba. Será que ela está comendo o mingauzinho que ela gostava tanto? Ela gostava muito de mingau de aveia com leite. Ela gostava também de tomar chá. Foi um chá que ela gostava de tomar. Ai, ela tomava tanto chá. Ela tinha vida cheia de ervinhas. Eu não entendo muito. Isso é uma coisa que ela gostava de preparar. A gente colocava, ela já não caminhava mais. Ela teve um problema na perna, ela não caminhava. Então ela ficava sempre sentadinha. Ela não quis usar a cadeira de rodas. Então a gente levantava, dava o banhinho, arrumava, sentava ela na cadeirinha. Aí ela pedia para levar ela até a mesa, tinha uma cadeira. Era uma cadeira com braço, só que era de madeira. E ela sentava à mesa com aquela cadeira e ali a gente colocava todos os vidrinhos dela. O chazinho, a água quente no bulizinho, a xícara, o adoçante que ela não usava açúcar. E ela mesma preparava o chazinho dela. Ela gostava que alguém fizesse companhia. E mesmo que não gostasse de chá, tinha que tomar o chá com ela. Tinha que tomar o chazinho que ela fazia. E ela sabia se estava gostando ou não do chá. Não tinha como enganar isso. Ela gostava de comer junto com o chazinho umas bolachinhas chamadas sequilhos. Eu sei o que é. Ficava no outro vidrinho. Tinha que estar sempre cheio o vidrinho. Se estivesse pela metade, ela já dizia, está acabando as minhas bolachas. E tinha que ser sempre mesmo. Sim, sim. E não era uma bolacha que não se encontrava para vender. É comercial, difícil. é artesanal.
É difícil de encontrar. É difícil de encontrar. É bem gostoso. Com chazinho fica muito bom. E eram essas coisinhas que ela gostava de comer. Ai, Senhor. Desculpa se eu estou tomando seu tempo. Pode falar o que tu quiser, minha irmã. Não precisa me chamar de senhor. Tá muito boa essa conversa. Pode falar mais. Eu não tive mais notícia dela. Sim. Mas agora vai ser... Eu pedi muitas vezes para saber, mas é muito angustiante. Mas tudo tem um tempo, Luiz. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. A angústia que normalmente nós temos quando alguém morre, em saber se essa pessoa está bem, ela é o dobro, dobrada, triplicada quando somos nós os que estão acordando. Tu pode me explicar por quê? Porque a gente sabe ou imagina, pelo menos eu, que enquanto está lá, está sofrendo doenças, está passando mal, está triste, está aborrecido, está vivendo num mundo conturbado. E essa é a diferença. Eu, quando acordei naquele entreposto, naquela clínica, eu senti falta da minha casa. Mas eu não me senti mal. Eu não senti dor. Eu não me senti sofrendo. A não ser o não saber onde eu estava, essas coisas. Mas eu não me senti mal em momento algum. Ninguém fez nada contra mim. Eu estava bem. Eu estou bem. E os que ficam sofrem isso. Sofrem males que nós não sofremos mais. É uma dor muito grande. Só que nós não estamos mais sofrendo. Estão bem vivos, na verdade, né? A gente não tem mais o sofrimento. Exato. Nós temos a renovação. Nós temos o desafio do recomeço, do aprender a viver essa vida. Diferente, muito semelhante, mas diferente nessa etapa. Nessa etapa. E aí, eles é que estão sofrendo. Sim, entendi. Muito. Sim. Muito. E digo mais. Eu sei que eles existem, porque eu vivi lá. Eles não sabem que eu estou viva. Não todos. O senhor me entende? Sim, completamente. Existe uma dúvida. Exato. Aonde estão? O que estão fazendo? Como estão? Então esse sofrimento, junto com essa dúvida, transtorna eles. E muito. Então existe essa angústia. Sim. Porque a gente quer fazer eles ver, quer fazer entender, mas não tem como. Então. E nós sabemos que eles existem.
Sim, e que eles estão lá. Entendi completamente. E eles não sabem que fim levaram aqueles que partiram um dia. É como se nós estivéssemos do outro lado do espelho. Aquele espelho que te dá a visão para o outro lado. Aí quem está do outro lado não vê. Mas quem está do lado do espelho que permite ver, vê. É mais ou menos isso, o senhor me entende? Sim. Sabe do que eu estou falando? Sim. Sabe? Sim. É isso. É isso. Por que separam? Um dia eu me perguntei, por que separam? Por que separam? Qual foi a resposta? Eu acho que é justamente o fator acessibilidade. Eu posso falar besteira, eu não sou muito estudada, senhora. Quando, como eu falei, eu começo a controlar algumas coisas que eu não controlava antes, a usar algumas coisas, eu me sinto, eu não vou falar poderosa, mas eu me sinto mais livre. Sim. E eu acho que dependendo das pessoas, esse tipo de descoberta não seria muito bom. Sim. Então, é muito complicado, eu também não entendo muito. Eu vejo como a experiência, a experiência que eu passei, talvez não seja a mesma experiência que a minha mãe vai me relatar. Sim, com certeza. Talvez ela tenha visto outras coisas. Eu não sei se ela veio direto para cá, se ela passou para um outro local, como que foi, se ela chegou aqui acordada, se ela acordou aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como que aconteceu quando ela estava em casa ou no hospital. Eu não sei. Então, ela vai me trazer uma outra experiência. Nós sabemos que existem os dois lados. Então, e os que ainda não fizeram esse acordar, que eu chamo, né? Não sabem se aqui existe. Muitos dizem que sim, outros dizem que não. Então, fica pairando essa dúvida. É o que eu falei. Existe muita dúvida. Inclusive de pessoas que estudam isso. Exato. Exatamente. Isso é incrível. É incrível mesmo. Por isso que eu te falei, tu nos trouxe aqui, ó, alguns relatos teus que é obra de estudo. De tão detalhado que foi. Se eu puder ajudar mais, Pode falar. Contar comigo. Tu sabes que aí... Eu vou falar uma coisa pro senhor. Fale. Que talvez, me veio agora, que talvez o senhor use com outros. Pode falar. Eu só posso falar pro senhor, independente do tempo que eu estou aqui. Independente de tudo que já tenha vivido, acontecido, visto, tudo. Tá. Eu só posso falar aquilo que está na minha mente naquele momento.
senhor entende? O meu pensamento agora, depois de eu acordar, ele é diferente de antes. Ele é momentâneo. Ele não é em lembranças. É como se fosse por parte. Por parte. Entende? Tanto é que eu estou tentando pensar o que aconteceu entre o eu acordar naquela clínica, ficar dias lá e ouvir o chamado estar aqui. Eu não me lembro de algumas coisas. Talvez porque eu não esteja ainda apta a isso. Interessante. Então, eu não consigo falar tanta coisa. Eu falo o que vem e eu falo. Isso explica algumas coisas, porque tem gente que às vezes tu pergunta e a pessoa não sabe nem o nome do familiar. Na verdade, tu lembrou dos teus familiares. Mas eu tive um sofrimento naquele momento em esquecer. Tanto que eu pedi, por favor, senhor, anote. Porque eles vieram assim, um atrás do outro, mas eu parecia que eu ia esquecer. Sim. Não sei o que significa isso. Estou relatando para o senhor o que eu estou sentindo. Que fenomenal. Fenomenal. Pode ser que para uma outra seja diferente. Sabe? Tu está nos dando ferramentas para a gente estudar. Fico muito feliz. Exato. Te agradeço muito mesmo, porque a gente vai estudar isso aqui de forma séria, responsável, através do teu relato. E agora, pensando melhor, eu acho que eu tenha vindo antes da hora certa para conversar com o senhor. Por quê, tu acha? Não lhe parece? Porque se eu chegasse aqui e naquele momento que eu fui recebida, que abriram as portas para mim, que eu entrei, eu gostei, fiquei muito feliz naquele momento, assim, naquele lugar que eu estava. E eu fosse levada até o local onde está minha mãe e eu pudesse vê-la, talvez eu não estivesse conversando com o senhor, porque certamente eu não ia querer sair do lado dela. Acho que é isso. Eu acho que talvez seja mesmo. Não é? Eu acho. Por isso que eu te falei, acho que muito em breve tu vai estar ajudando a pentear também. O quê? A pentear os cabelos. Por favor, não me emocione assim. Não, muito em breve. Eu não tenho capacidade de te prometer algo, entendeu? Eu não tenho essa capacidade. Mas tô na torcida aqui, tá bom? Mas fica calma. Fica calma porque essa emoção deixa pra sentir com ela. Não sei tomar. Eu não falei isso pra tu ficar emocionado. Assim. Mas eu tô na torcida. Tô na torcida e vou te pedir uma coisa. Se tu puder, tu volte pra contar como é que foi depois. Essas experiências de que vocês tiveram juntas. Se eu puder, eu não vou sair mais do lado dela. Então, volte com ela.
Quem sabe? Se voltar com ela vai querer lhe oferecer chá. Olha, eu gosto, se for de maçã com canela. De maçã canela. Eu acho que agora já conversamos bastante. Eu vou descansar um pouco. Agradeço por o senhor conversar comigo. Eu te agradeço, minha mãe. Quero dizer, em meu nome, agradecer todos os amigos que trabalham aqui, todos os médicos, enfermeiros, todos que trabalham, pelos cuidados que tiveram, que estão tendo com a minha mãe, por nos receber, aceitar que a gente estivesse aqui. Muita bondade de vocês. Agradeço muito. Muito obrigada. Eu te agradecer também. Toda a aula que tu desse pra nós. Faço votos que vocês se encontrem brevemente.